Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Comunidade Trader, Júnior Egito por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre os conceitos institucionais aplicados no mini índice. Nós que passávamos no começo do canal bastante análise aqui no mini índice, como a maioria das pessoas hoje que nos acompanham aqui sabe, a gente opera um fundo e esse fundo a gente trabalha no Forex e então acaba que consequentemente nosso foco maior está lá. Porém, nós notamos que muitas pessoas novas têm chegado no nosso grupo, o canal tem crescido graças à ajuda de vocês. E o que acontece? Essas pessoas estão operando aqui na B3 e nós também fazemos trade na B3, só que não com tanta frequência. Tanto é que nós temos operações em índice, dólar, em criptomoedas e isso tudo registrado no nosso Instagram. Porém, e tudo aplicando os conceitos institucionais, tá galera? Porém, hoje o nosso foco, como vocês já sabem, tem sido o Forex. Então eu vim aqui diretamente fazer um vídeo aplicando os conceitos institucionais no mini índice. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like. Isso é muito importante para a contribuição do crescimento do canal, pessoal. Beleza? Se você gosta do nosso conteúdo, claro. Então vamos lá. Galera, aqui eu tô com o gráfico do M15 no mini índice. Cara, olha como é que os conceitos institucionais funcionam perfeitamente. O pessoal lá do grupo, do nosso grupo do Telegram, tá de testemunho. Nós não tínhamos esse pregão, nem esse e nem esse. Aqui na semana passada a gente conseguiu fazer o mapeamento desse ponto aqui, tá? Colocamos lá, não passamos taxa de entrada, simplesmente só o mapeamento, tá? O mapeamento. E esse ponto aqui, essa zona todinha aqui, ó, a zona de demanda. Então, através desse mapeamento, colocamos lá. Algumas pessoas pegaram, outros não. No dia seguinte, conseguimos mapear esse ponto aqui também, tá? Conseguimos mapear esse ponto. E agora, hoje não deu tempo de passar a análise lá no grupo, tá bom? Conseguimos passar a de sexta-feira também, tá? E o que eu queria mostrar para vocês aqui? Os conceitos institucionais aplicados. Eu vou descer o tempo gráfico um pouquinho aqui. A gente teve essa região, vou explicar para vocês o que aconteceu. Essa região que gerou toda essa forte movimentação de queda, beleza? Então aqui a gente vê que o preço manipulou para levar o preço lá para cima. E a gente consegue notar que não houve mitigação nessa região. E o preço, o que ele faz? Ele não vai diretamente de um ponto para o outro. Ele cria liquidez, falsos pontos de interesse, para que ele consiga ter liquidez para chegar no ponto onde ele tem que chegar. E esse trabalho é feito com maestria pelos HFTs, os algoritmos de alta frequência. Eles criam suporte, resistência, linha de tendência. Eles tentam criar uma organização no gráfico. Nosso cérebro busca por organização. As pessoas são ensinadas a buscar organização no gráfico. Então, quando você enxerga uma simetria, você vai querer operar dentro dessa simetria. É aí que mora o perigo. Que aí o preço vem, faz uma liquidação e o preço continua. Ou ele te liquida em suporte e resistência ou em linhas de tendência. Isso acontece o tempo inteiro. E aqui no caso nós vemos o que? O preço criou aqui um topo duplo. E a gente veio dessa manipulaçãozinha aqui, que foi o combustível que ele achou para levar até o ponto de interesse. Nós sabemos que no cenário macro estamos numa forte queda. Você vai operar através do cenário macro. Não dá para fazer um filtro que o vídeo vai ficar muito grande. Então você consegue ver o que acontece, ó. O cara olha aqui topos e fundos ascendentes. Gráfico subindo. O que acontece? Rompe o topo, testa o ponto de interesse e o preço cai. Você tem aqui liquidez, topos e fundos, porque isso aqui, se você imaginar, gap, é como se fosse um movimento de alta. Então você consegue ver que aqui claramente foi um movimento para capturar liquidez e mitigar essa região que é a caixa de abelha dos players institucionais. Eu vou descer um pouquinho o time frame aqui. Vou descer no M1 para vocês verem que aqui nós podemos ter uma quebra estrutural confirmando a nossa entrada. No nosso treinamento a gente fala muito sobre isso, tem vídeos específicos
E no e-book também a gente deu uma atualizada e colocou sobre esse tipo de entrada no ponto de interesse. Então aqui no 1 minuto, pessoal, vocês conseguem ver que, olha só, captura de liquidez, o preço joga para baixo, automaticamente não tocou no ponto de interesse, agora ele tocou, né? Ó, o dinheiro entrou em jogo, Smart Money, aqui entrou dinheiro, não entrou, pessoal. Então aprenda a analisar volume junto com preço. A bolsa só nos manda duas informações, são elas, preço e volume. Se você coloca qualquer outra coisa, uma média no teu gráfico, nada contra quem usa, cara, você tá vendo aquela média daquele valor, aquele cálculo exponencial, aritmética simples, ou 9, ou 20, ou 200, mas a única informação que vem diretamente da bolsa, que todos vêm, é preço e volume, simplesmente isso. Tá? Volume para marcar a quantidade de negociação num ponto de interesse. Você tem que saber fazer a interpretação disso. Onde nós, no nosso material, o Combo 5 em 1 também, nós temos um e-book específico para volume, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente teve o que, ó? Captura de liquidez. A gente tem, ó, o preço fazendo boss, ó, quebra a estrutura para cima, jogou lá em cima, entrou dinheiro pra caramba, o preço perdeu essa região aqui de volume, fez a mudança de característica, nós esperamos o que? A mitigação desse movimento nos pontos de interesse, seja na vela lá de cima, ou seja no ponto de interesse nas imbalances, beleza? Então pessoal, aqui deu essa entradaça, vamos colocar aqui no gráfico do M15 novamente no time frame. Vamos falar desse segundo ponto de interesse aqui. Ó, você consegue ver que o preço nesse dia terminou nesse ponto. E o que você consegue ver aqui? Uma linha de tendência. Ó. O preço manipulou. O que aconteceu no outro dia? Porrada para baixo. Você pode imaginar esse vazio, esse gap como um candle gigante. E olha onde o preço voltou, lá na caixa de abelhas. Vamos ver o que ele fez aqui no tempo gráfico um pouquinho menor? Olha só, vamos colocar aqui no 1 minuto para ver se houve aquela mesma situação no pregão anterior que a gente acabou de mostrar. Muitas das vezes não vamos se deparar com isso porque a gente não opera padrão, tá? Deixa eu ver aqui se aconteceu. Ah lá, ó. Galera, não aconteceu. Aqui, para o cara que é mais conservador, olha só, a gente teve sim a captura de liquidez. Aqui é um range onde eles montam a posição, que fazem a captura, quebra para baixo. Faltou esse teste, porém o pregão continuou em andamento. Esse horário aqui, olha só, já era 15 horas, quase 4 horas da tarde. Mas olha só no dia seguinte, o baita do presente. Quando for assim, o gráfico sair muito dessa região manipulada, você pode passar para um time frame maior que vai melhorar a tua visão, tá? E aqui você consegue ver o que aconteceu. A gente teve a clara mitigação neste ponto aqui. E o preço desandou, meu amigo. Você pode ver que ele chega aqui, forma mais liquidez. Essa imbalance segura o preço, que já havia parado aqui uma vez, forma um fundo duplo. E você consegue ver aqui que ele liquida esse ponto. Se a gente descer aqui para o M2, esse pontaço de liquidez aqui, olha onde o preço toca. Deixa eu marcar direitinho para vocês, que vocês vão conseguir ver. Temos essa linha, ó, 1 toque, 2 toques, 3 toques. Ameaçou entrar à venda, pum, manipula. E um detalhe importantíssimo, manipula também esse topinho duplo aqui, ó. Tá vendo? Então, captura a liquidez e o preço desanda. Então, pessoal, vocês podem ver que os conceitos institucionais funcionam e funcionam muito bem aqui no mercado brasileiro. Isso que eu não estou mostrando nem as ações. Nossas ações chegam a ser uma coisa escrachada. E aqui vocês conseguem perceber o que acontece. O preço está claramente os HF3 trabalhando. Só levantam um preço para vender mais. E aqui, esse movimento é um movimento característico. Quando o pregão fecha com uma vela forte dessa após muitos dias de queda, tá? Você não vai tomar uma decisão em cima disso. Mas aqui você já fica de olho. O que o preço abre? Você tinha aqui, ó, uma estrutura, 2 estruturas. O preço abriu quebrando essas duas para cima aqui, ó.
e você consegue ver o que acontece. O nosso teste no nosso ponto de interesse. O preço ficou acumulando aqui o dia inteiro, acumulando contrato para fazer essa alta aqui, cara. E a galera que rompe fundo aí, gosta de vender rompimento, tem muita gente que ficou presa nisso aqui, ó. Ah, é final de pregão. Cara, tem de tudo aqui, tesouraria, pessoa física, que faz fim de trade, tem de tudo. Não desconfia não que no mercado, galera, ó, ainda mais nessa parte de educação, você vê de tudo. Parece cada louco para tudo. Então você consegue ver aqui, pessoal, o seguinte, o preço vem trabalhando, ó, numa tendência de alta nessa microestrutura. Aqui a gente teve a mudança de característica, tá? E você consegue ver que o preço havia deixado pontos passados, pontos de liquidez aqui em cima. Esse ponto aqui que foi esse, ele foi criando, né? Com esse toque, ele criou esse topo duplo. A gente tem isso aqui também como um pontaço de liquidez e eu vou falar por quê, tá? Se a gente imaginar de onde partiu essa queda, que foi daqui, esse movimento, a gente fazer disso tudo uma estrutura. Por isso que a leitura de contexto ela é muito importante. Olha só, galera que vende retração de FIBO, cara, eles adoram isso daqui. Ó, o preço vem, se você pegar aqui essa estrutura todinha, 50% de FIBO é aqui, cara. Ó, então aqui é a região de 50%, 60%. Essa região naturalmente forma liquidez. E aqui você consegue ver que houve uma certa captura. Houve uma certa captura nesse ponto, tá? E o que pode acontecer agora futuramente? Nós temos essas regiões de demanda aqui. Nós temos essas regiões de demanda, porém a gente teve uma quebra de estrutura. Como foi a quebra? Aqui, ó. Aqui a gente teve a mudança de característica. Ou seja, esse preço pode voltar aqui nessa região de valor para poder encher mais o carro e dar uma porrada para baixo. Isso aqui é uma situação, é um dos cenários que pode acontecer, ainda mais que você vê que esse posicionamento financeiro está justamente aqui. Aqui é a toca do lobo. E a gente vai ter que ficar ligado no que? Aqui o preço fez uma pequena acumulação. Se a gente descer, que eu vou descer o time frame, vou mostrar para vocês. Essa zona aqui pode reagir com o preço. Então, se aqui entrar oferta e o preço chegar aqui e não entrar demanda para querer jogar o preço para cima, possivelmente, nós vamos ter esse cenário aqui. Se não entrar demanda, ele vai vir testar esse ponto, possivelmente até esse. Agora, se aqui entrar demanda novamente, ó, aqui entra a oferta e aqui nessa mini acumulação entra a demanda. Esse preço pode vir buscar esses pontos aqui de cima. Isso é o que eu vejo para os próximos dias. Aqui eu vou colocar um time frame um pouquinho menor para vocês verem sobre essa acumulação que eu estou falando. Ó, esse aqui é o gráfico do 1 minuto, onde a gente teve essa clara distribuição aqui no topo do mercado, região de mega valor. E agora a gente está tendo uma possível acumulação no fundo. Possível, tá? Resta saber se esses caras vão ter força para levar o preço até aqui para cima. Até pelo menos nessa região de valor aqui. Para ver se depois o preço volta para cá e faça um outro movimento. Caso contrário, esse preço perca essa região aqui, ele vai buscar aquela que eu mostrei para vocês lá embaixo. E pode ver por que o preço parou aqui, pessoal. Olha aqui, vou mostrar um detalhe interessante para vocês, tá? Um presente para quem ficou até o final do vídeo. Região de valor, novamente, ó, você consegue ver o order block sem mitigar, mas esse order block não é um order block qualquer, é um order block onde nós temos muito posicionamento financeiro, dinheiro que comanda o jogo. Agora nós temos um outro aqui em cima. Então você pode ver que o preço busca essas regiões de liquidez. Beleza, pessoal? Gravem isso, é um detalhe de ouro, tá? Importantíssimo seguir o rastro do dinheiro esperto. Pessoal, vou deixar aqui embaixo o link da nossa sala de call do mini índice do mini dólar, que a gente agora, a pedido do pessoal, tá montando uma lista. Se você tiver interesse, entra aqui, só clicar no link aqui embaixo e falar com um dos administradores lá no grupo. Pode chamar no privado ou no grupo mesmo, que a gente passa as demais informações.
E aqui embaixo eu vou deixar também o link do nosso combo 5 em 1 aqui dos conceitos institucionais, onde você vai ter acesso ao operacional institucional, informações importantíssimas de como os HFTs agem, volume financeiro e a metodologia Wyckoff simplificada para incorporar aqui no institucional. Ambas são as mesmas coisas, porém você vai juntar, vai ver que o Wyckoff é o institucional, porém moderno. Tá? Muita gente às vezes não fala sobre o Wyckoff quando ensina institucional, mas ele é o pai do Smart Money. Quando você domina aquela teoria, você faz muito melhor na prática. Beleza, pessoal? Forte abraço e valeu!